Boa noite, muito bem-vindos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, Em Favor de Você Mesmo. Guarda cuidado no modo de se exprimir. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais do que as palavras. Aliás, em quase todas as maneiras, todas as ocasiões. Vamos ao Livro dos Espíritos, sobre as propriedades da matéria. Pergunta assim: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Kardec diz assim: esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que as mais inofensivas substâncias têm o mesmo princípio do que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga pode-se produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maior consequências, tê-los como tais até nova ordem. E Kardec dá uma pergunta complementar. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião, falta somente acrescentar: e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Muito bem, vamos ao livro O que é o Espiritismo, continuando com a biografia de Allan Kardec. A gente estava falando da Sociedade Espírita de Paris. Vamos continuando. Em setembro de 1860, Allan Kardec fez uma viagem de propaganda à nossa região e eis aqui como a ela fez referência na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa região que ele diz que é a nossa região é a região de Lyon. O senhor Allan Kardec dá conta do resultado da viagem que acaba de fazer no interesse do Espiritismo e felicita-se pela
cordialidade, do acolhimento que por toda parte encontrou, especialmente em Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Observou em todo lugar em que se demorou os progressos consideráveis da doutrina, mas o que sobretudo é digno de nota é que em parte alguma viu que dela se fizesse um divertimento, mas que ao contrário, dela se ocupam de modo sério e que por toda parte lhe compreendem o alcance e as consequências futuras. Sem dúvida, há muitos adversários, sendo os mais encarniçados os inimigos interessados, mas os motejadores diminuem sensivelmente, vendo que os seus sarcasmos não colocam do seu lado os gracejadores e que auxiliam mais do que impedem o progresso das novas crenças. Começam a compreender que nada ganham com isso e que consomem o seu espírito em pura perda e assim se calam. Uma frase muito característica parece ser, em toda parte, a ordem do dia. É esta: o espiritismo está no ar. Só por si desenha ela o estado das coisas. Mas é sobretudo em Lyon que são mais notáveis os resultados. Os espíritas são aí numerosos em todas as classes e na classe operária contam-se por centenas. A doutrina espírita tem exercido sobre os operários a mais salutar influência sob o ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação do espiritismo marcha com a mais animadora celeridade. Então vamos terminar as nossas leituras de hoje com a poesia de Cornélio Pires, do livro Poetas Redivivos. O Tesouro. Certa noite, num sonho ao pé do gado, um espírito falou a Inhotatão: meu filho, pega a enxada e cava o chão. Tens contigo um tesouro abandonado. Ele cavou 3 anos no cerrado, mas nem ouro nem cobre, tudo em vão. Desenchabido, foi para a seção e perguntou chorando a irmão Conrado: ah, meu irmão, que faço do meu sonho? Nada encontrei no trabalhão medonho. A riqueza perdida, onde estará? Mas o guia explicou: meu filho, insiste. O tesouro é teu chão, parado e triste. Semeia, Inhotatão, plantando dá.